Mas eu Sempre foi. vejo muitas mudanças. Eu falo que ainda tenho alguns pais que eu não conheço. Os pacientes já estão com 15, 16 anos e eu não conheço o pai. Mas ele tem pai, mas ele não vai na consulta. Não fiquem bravos comigo. Mas a geração que eu estou tendo agora, todos os pais vão. Eles sabem tudo da criança, eles cuidam, eles fazem a parte deles, eles dividem os cuidados, mas isso não era o que eu via há 20 anos atrás no consultório. Isso é um movimento que eu estou vendo agora. Muitos pais chegam para mim e falam, doutora, eu vou fazer um curso de como cuidar do bebê. Aí eu olho para eles assim, vamos lá. Cuidar do bebê eu vou te ajudar aqui na sala. O curso que eu oriento sempre é de primeiros socorros. Eu acho que esse curso é o mais importante hoje para mim, porque todo mundo tem medo de engasgo, então eu acabo recomendando muito um curso de primeiros socorros e tentar estender para as pessoas que vão cuidar do bebê. Olá, Ó, tudo bem, gente? Mais uma vez aqui, mais um capítulo, né, do CrioTalk, que é o nosso canal da Criogênese. Nossa missão é realmente trazer informações valiosas, claro que na área da saúde. Também poderemos até falar de outras coisas, mas nós centralizamos nossa preocupação nesse campo e estamos buscando também de falar sobre medicina regenerativa, que é talvez o objetivo da minha vida e do meu sócio aqui que está ao meu lado. E para tanto, né, para trazer essas informações valiosas, hoje o campo que nós vamos abordar é a pediatria, né? Aliás, quase todos os nossos clientes estão nessa fase de pediatria porque vai, obviamente, até a adolescência, né? A criança tem 20 e poucos anos, já de idade, 23 anos. Então, boa parte desses adolescentes, acho que talvez até já passaram com a colega que eu vou conversar, que é uma colega de longa data, colega, amiga pessoal, colega também da nossa clínica, Criogênesis, é extremamente estudiosa, particularmente eu a conheço desde a época de... Eu era um assistente jovem no Hospital das Clínicas, né? Eu estava saindo da residência de hematologia e hemoterapia aqui na USP, e ela estava passando, né, na reumatologia da pediatria. Então, eu me recordo disso e também pela proximidade familiar também. Mas, fora isso, ela é uma especialista de primeira linha. Seu nome é Paula Borelli Barros, né? Ela atua aqui em São Paulo. Uhum. Queria muito agradecer a presença dela. A conversa é geral. Eu vou pontuar, mas eu vou abrir agora o espaço para o meu sócio complementar e logo depois para que ela se apresente. Eu acho que é nada melhor do que ela mesmo de falar o histórico dela. E não esqueça, entre no nosso canal, se inscreva e encaminhe isso para os amigos mais próximos. Nós lançamos filmes praticamente todo mês, 2 ou 3 episódios. Vale a pena. Aqui ao meu lado está o meu sócio, o Luiz César. Olá, tudo Tudo bem? bom para você? E tudo bem, Paulo? Tudo bom, Obrigado por ter Luiz? vindo. É um grande Obrigada. prazer, realmente. É, eu queria que você, como a gente faz sempre, começasse falando de você. Só um pouquinho da sua carreira, um resumo aí. Bom, vamos lá. Eu entrei na faculdade em 1990, já com a intenção de ser pediatra desde o começo. Terminei em 96. Eu estudei no Rio, eu não estudei em São Paulo. Quando eu me formei, vim para cá e estudei muito para a prova de residência. Fiz a minha pediatria no Hospital Infantil Menino Jesus e depois a especialização, a subespecialização no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. Eu estou na pediatria, gente, desde 98, né? É muito tempo. Esse ano foram 29 anos de formada e a pediatria não sai de mim. Eu adoro o que eu faço. Quem me conhece sabe disso. Eu amo criança. Eu fui para pediatria. Eu falava, eu vou ser pediatra, eu vou ter uma escola, vou ser babá. Eu queria cuidar de criança. Esse era o meu negócio. E assim, eu faço isso todo dia. Eu estou no consultório todos os dias, de segunda a sexta, e é o meu amor mesmo. Uma parte muito especial da minha vida. E como você falou que é uma parte especial da sua vida, o que mais te encanta, vamos dizer assim, na pediatria?
O que me encanta na pediatria é você poder acompanhar essas crianças desde a barriga da mãe, né? Hoje a gente faz, como protocolo, consultas do pré-natal. Então eu acabo conhecendo os meus futuros pacientes na barriga das mães. Então elas passam comigo por volta do último trimestre, né? Em 30 semanas, mais ou menos. Às vezes umas vão no último dia, né? O neném vai nascer no dia seguinte e elas estão lá. E aí você acompanhar todo esse desenvolvimento da criança. Então, eu vejo desde que nasce lá na maternidade, com 5 dias eles estão comigo no consultório, e a partir daí a gente acaba tendo uma relação muito próxima, porque no começo eu vejo os bebês uma vez por semana, a grande maioria. Então, no primeiro mês, a gente ou faz o vínculo ou não faz, ou dá liga com o paciente ou não dá, porque a gente acaba se vendo toda semana. E a partir daí eu vou acompanhando, festa de aniversário, casamento, entrou na faculdade, aí a gente acompanha até o final. Eu tenho pacientes grandes já, viu? De 23, 22. E continua contigo com 20? Elas me ligam, hein? Difícil desistir. Não, principalmente as meninas, elas acabam me ligando. Ah, Paula, aconteceu alguma coisa? Tô aqui, preciso de uma ajuda. Os meninos vão se distanciando um pouco, mas as meninas seguem firme, viu, comigo. Elas acabam continuando muito tempo. Legal. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Eu gostaria de perguntar mais algumas coisas para você. Mas, voltando um pouco atrás no tempo, quais são as principais dúvidas desses casais que você atende? Bom, primeiro, assim, eles chegam na consulta, né, do pré-natal, e é essa que eu vou te falar um pouquinho, eles chegam muito ansiosos, eles querem saber tudo, e assim, por muitas vezes eu acabo falando tudo o que eles querem saber, na verdade. Eles querem saber de sono, da cólica, eles têm desespero para saber de cólica, o que vai ser. Eu falo, gente, cólica, pode ser que sim, não. Vacina, amamentação, alimentação, como cuidar do bebê, eles chegam com tudo isso. E eu tenho um roteiro já na minha mente, né, para falar para eles sempre, né, de cuidado, de organização, de enxoval, do que ter num quarto, de como prosseguir com a amamentação, se vai acontecer ou não, se há algum impedimento para isso ou não. Até porque todo mundo fala muito de amamentação, mas eu tenho pacientes que não puderam amamentar também, porque tiveram câncer, tiveram cirurgias, redução de mama, e aí encontraram muita dificuldade. Então, eu sempre me coloco muito aberta para dar soluções em qualquer situação, amamentando ou não amamentando. Então, essa é a maior dúvida: é amamentação, sono e cólica. Elas têm pânico da cólica. Isso é o mais frequente ali no consultório. E quais são os principais cuidados que os pais devem ter ainda na gestação para poder ter essa criança? Os principais cuidados, primeiro, essa mãe precisa ser acompanhada, essa mãe e esse pai, porque hoje é muito raro eu não ter o pai na consulta. Eu sempre tenho o acompanhante, ele sempre está junto. E eu acho que é importante acompanhar a mãe em todas as consultas do pré-natal. Ela tomar as vitaminas, tomar vacinas, fazer atividade física, ela comer muito bem, porque comer muito bem é muito importante. Se eu tenho uma família que está em sobrepeso ou obesidade, eu sei que eu vou encontrar dificuldades no futuro com esse bebê, né? Tentar ter os melhores hábitos de vida possíveis, né? Não fumar, não beber, não usar drogas e tentar manter a sua saúde mental em dia, que isso é muito importante para você também cuidar do outro. Se a cabeça está boa, eu cuido de todo mundo, senão você não vai cuidar. E esses são os cuidados que você tem no pré-natal, assim, com a família? Sim, eu falo muito, eu sou chata. Eu acho que assim, os pacientes às vezes me olham, "Ai, lá vem ela falar de comida. Lá vem ela falar para a gente comer direito." Pediatricamente é isso. Isso, a gente fala bastante, eu acho que assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Então, a alimentação é um item que para mim é muito importante durante a gestação e no pós, porque não adianta, às vezes eu vejo isso. A mãe comeu bem na gestação, fez uma dieta, aí o bebê nasceu, pronto, ela começa a comer tudo e aí o bebê começa a sofrer. E aí a gente também tem que orientar bastante. Quando eu pergunto, uma curiosidade até, você sabe que
vou apertar um pouquinho você, Paulo, em relação a isso. Tem uma coisa histórica, né? O homem, a diferença entre homem e mulher aí. Você vê que o homem na área da saúde, eu vou ao médico somente se eu te for carregado. Uhum. Mulher não, né? Mulher, pô, tem toda aquela Exato. regra. Com a tua visão de infância, que diz que tudo que acontece com a gente quando tá mais velho é porque foi formado quando era mais novo. Isso é Em verdade. relação à criança que você acompanha do 0 a 20 anos, mais ou menos, a diferença desse comportamento masculino e feminino a partir de que data e o que influencia isso? A mulher já é mais cuidadosa mesmo Não, desde o começo? não, é que assim, a criança ela é cuidada, né? A criança está sendo Como você cuidada. percebe essa diferença entre homem e mulher? Aí A quando... testosterona já começa a agir. Então, não, Nelson, eu vejo assim, é o que eu falei, as minhas pacientes que cresceram, a gente continua se falando. Os meninos já começam, ó, escapar. Eu já não vejo. Depois dos 16, 17, 18, nem pensar, eles não aparecem. Eles me encontram na rua, me cumprimentam com uma certa vergonha. Mulheres já ainda continuam. Elas continuam me perguntando, tirando dúvida. E tem assim, né? Passou com pediatra a vida inteira. Aí a menina depois começa a acompanhar com o ginecologista. Mas o homem não tem aquele médico que ele vai com muita frequência, que ele vai uma vez por ano, vai fazer um check-up. Isso é fato. E eu aperto o pai, viu? E aí? Vai se cuidar? Como é que vai ser? Se tem uma criança, você tem que estar se cuidando. 40 anos e infarta, eu falo para eles, aí eles ficam meio assim comigo Mas em mesmo. idades menores, se vê alguma diferença entre elas? Pequenos não, Nelson, é tranquilo. É A mais- mãe leva, né? Mas quando chega A mãe arrasta. na idade do atrapalhar, né? Que é, Ah, não, é aí já não vai mais. Aí eu tenho que mandar recado. Mas isso, desculpa, só complementar. Esse negócio da mãe, da mulher, né, cuidar da criança, já vem de antes da Santa Sim, Inquisição, não, já era. sempre. Mas eu Sempre. vejo muitas mudanças. Eu falo que ainda tenho alguns pais que eu não conheço. Os pacientes já estão com 15, 16 anos e eu não conheço o pai. Mas ele tem pai, mas ele não vai na consulta. Não fiquem bravos comigo. Mas a geração que eu estou tendo agora, todos os pais vão. Eles sabem tudo da criança, eles cuidam, eles fazem a parte deles, eles dividem os cuidados, mas isso não era o que eu via há 20 anos atrás no consultório. Isso é um movimento que eu estou vendo agora. Assim, primeiro que eu acho que 99% das mães que eu tenho no consultório trabalham. Antigamente, não. Antes, só a mulher trabalhava e o pai, né, ficava tranquilo, não ia no consultório. Era a responsabilidade da mãe. Hoje não. Hoje eu tenho muito pai que leva, o pai sabe da vacina, sabe do remédio, sabe trocar roupa e eu dou graças a Deus, porque tem que saber. E eu cobro muito isso. Eu acho que é muito importante essa participação. Mas antes isso não acontecia. É uma mudança que eu vejo. Eu acho que foi da pandemia para cá que eu vi essa diferença, porque na pandemia eles iam, não tinham de ir, ficava todo mundo dentro de casa e eles iam na consulta comigo, porque eu continuei atendendo. Então, os pais iam, estava todo mundo em casa. E aí eu percebi que esse movimento foi muito bom. Eu acho que é muito bom. Você falou em vacina. O que a gestante precisa saber em relação a microbioma, imunidade e vacina? Bom, vacina, toda gestante, não só gestante, eu cobro muito a vacina dos pais, dos avós, dos cuidadores, eu sou aquela que vai atrás do que está acontecendo. Mas a mãe tem que tomar a DTPA, né? Difteria, tétano, coqueluche. E por que que ela precisa tomar? Por causa principalmente da coqueluche. Porque a gente protege quem vai cuidar desse bebê, porque quem é o transmissor para o bebê da coqueluche geralmente é o adulto que tem contato, porque ele só vai receber essa vacina, o bebê com 2 meses de vida. Ela precisa estar com hepatite B, né, tomada. Hoje a gente tem a vacina para bronquiolite, que a gente também indica e vai entrar para o SUS, né? Ela está chegando no SUS também, para todas as gestantes. E da gripe, tem que tomar, né? Não é, eu falo, assim, essa semana mesmo, gente, eu acho que eu tive, sei lá, mais de 5 pacientes no consultório que eu testei estavam com influenza. Então tem que tomar a vacina. Eu pego no pé. E o pai também tem que tomar. Quem vai cuidar? A avó, ou a madrinha, ou a cuidadora, a babá, precisa também estar com a vacina em dia. E para a mãe, a única diferença
é a do vírus sincicial respiratório, que é a novidade, né? Que a gente já tem mais de um ano. Entendi. E voltando, voltando então ao bebê, exames. Quais exames o bebê deve fazer ou ele é submetido logo após o nascimento? O que é importante? Quando o bebê nasce, imediatamente ele é avaliado pelo pediatra que está em sala de parto. Eu não faço sala de parto. O meu trabalho é de 5 dias para lá, né? Ele nasceu, 5 dias está comigo, vai acompanhar. O neonato é aquele que atende lá na sala de parto, ele avalia a vitalidade desse bebê. É aquela nota, né, que todo bebê recebe, né? O Apgar, né, que tem variações, que vai ver vitalidade, vai ver tônus, respiração, se está cianótico ou não. Isso é o que é visto em sala de parto, um exame físico geral. Avaliar se tem algum problema cardíaco, algo muito rápido, é uma avaliação. Depois, esse bebê, sim, vai ser submetido a teste do pezinho, avaliação do olho, ele vê freio lingual, faz teste do coração, da orelha, tudo para detecção de alguma patologia a mais precoce possível. Isso, em relação a esses testes aí, pô, você falou umas coisas que eu particularmente eu não sei, e eu acho que o pessoal também não deve saber, que são esses testes qual seria a importância para que serve, né? Esse teste do pezinho tem do olho, né, e da orelha, Isso, a orelhinha, né? isso, e do coração também, exato. São essenciais? Não São essenciais, essenciais? eles são. Serve para quê? São essenciais, todo mundo faz, isso é obrigatório, não tem, eu não quero fazer. Ele é feito na maternidade de qualquer forma. O do olho é para você detectar se essa criança tem uma catarata congênita. Eu não tenho como diagnosticar isso enquanto a mãe está gestante. Então, esse exame avaliado é um feixe de luz, é tranquilo. E para ver se tem o retinoblastoma, que é mais raro, mas se for, já é detectado precocemente. O da orelha, você faz uma avaliação para testar a audição desse bebê e detectar uma surdez precoce e você já instituir o tratamento. Às vezes vem alterado e aí vem lá o laudo da fono pedindo para que esse bebê seja retestado em 30, 60 ou 6 meses, se tiver alguma indicação. O do coração é medição de saturação, se tiver alguma alteração, esse bebê vai para um ecocardiograma e avaliação do cardio. E o teste do pezinho, a gente já tem há muito tempo, mas antes nós tínhamos um teste muito básico e hoje você tem um teste, assim, muito ampliado, que eu sempre peço para fazer, é muito importante, porque são doenças raras, muito raras, as quais a gente não faz o diagnóstico precoce, a gente demora para fazer. E eu sempre falo isso para os pais, doutora, faz tudo? Eu falo, faça tudo. Eu não sei diagnosticar, é muito demorado. Às vezes, quando você vai diagnosticar alguma doença, eu já perdi o time de estar tratando essa criança. E esse teste sai muito rápido. Sai com 10 a 12 dias, no máximo 14, você já está com ele na mão. Então, é um tempo de ouro que a gente tem para conseguir tratar essa criança. Então, é muito importante fazer. Esse é uma coisa que quando eu fiz essa pergunta, eu estava pensando numa outra e vendo você como pediatra e vendo a questão ideal, que é aquele parto bem acompanhado, ou tem o nascimento, aí tem o pediatra ali ao lado que vai fazer os cuidados neonatais, que seria o top do atendimento. Vendo o lado, assim, do lado mais simples, do ponto de vista do SUS, ou ponto de vista, não digo SUS, mas do ponto de vista desse Brasil afora, né? O não atendimento por uma profissional da área da pediatria, vamos supor que tenha um técnico ou um parto que, obviamente, na maioria das vezes não tem nem acompanhamento, e veio à minha cabeça aqui uma coisa que me afligia muito também, como quando a Renata estava para ter o bebê, que é a paralisia cerebral, ou a hipóxia cerebral. Sim. O não atendimento, da forma como é feito, sem acompanhamento, aumenta muito a chance, né? Aumenta. E, obviamente, você com todo o cuidado evita, né? Talvez não dá para abolir, mas evita, né? Não, com certeza, você evita, mas tem muitas coisas que acontecem aqui dentro da nossa barriga que às vezes a gente não sabe, às vezes essa criança vai nascer com algum problema.
Mas uma demora de um atendimento, né, de um parto, um atraso. Eu passei por maternidade pública, né? Eu passei pela Vila Nova Cachoeirinha na residência. E assim, você atendia mães que não tiveram acompanhamento. Tem acompanhamento, no SUS tem acompanhamento, você tem obstetra, você tem pediatra, maternidade do SUS tem pediatra, tem obstetra em sala de parto. Só que às vezes você pega pessoas que nem consulta fizeram, né? E aí as chances de dar alguma coisa muito errada aumenta muito. É. Isso é fato. E até falo isso porque, entrando numa coisa que às vezes não está nem no script, mas é muito interessante ver seu ponto de vista, que são, por exemplo, partes que às vezes a mãe quer fazer em casa, ou no meio da floresta, ou Eu, dentro da banheira, que eu acredito que dificulte muito a avaliação sim, tanto do obstetra quanto sim. do pediatra, né? O da banheira dentro de um hospital, eu acho que sempre a gente tem que prezar pela segurança do bebê e da mãe. Deve ser assistido por um médico e um pediatra, né? E doula também, que assiste. Geralmente essas mães são acompanhadas por doula, mas tem que ter alguém para socorrer, porque se der alguma coisa errada, é importante que tenha alguém. Parto em casa, assim, particularmente eu acabo não me indicando. Eu não tenho ninguém que queira fazer parto em casa. Eu acho que assim, Você já a gente atrai o público com aquilo que você, né, seleciona, o que você prescreve. Para mim, parto é no hospital, né? Que seja um parto na banheira do hospital, os hospitais têm isso, assistido com médico, com enfermeiro, tudo bonitinho, você diminui os riscos. Mas ter um bebê sem assistência, eu sei, gente, antigamente isso acontecia, né? Tinha parteira e era isso. Mas o tempo mudou e eu acho que se você tem recurso, eu acho que você deve usar. Minha avó mesmo, minha avó é É, parteira. exato. E ela devia saber muito, né? Pelo menos para a época, né? O Sim. conhecimento da época. Mas vamos mudar de assunto mais uma vez. É muito comum, né? A criança nasceu, a casa enche de visita. Nossa, bom, aí você me pega de novo, porque eu acho que assim, visita é no hospital. Gente, não esqueçam de pôr máscara a hora que vocês forem visitar um bebê, por favor. Eu imploro. Não vá visitar um bebê sem máscara. Esse bebê não tem imunidade nenhuma. E aí chega alguém que trabalhou o dia inteiro e vai lá visitar o seu bebê com aquela roupa suja e quer pegar seu filho no colo. Não, não precisa dar. Se ele fica bravo, tá tudo bem. Em casa é a mesma coisa. Limitar as visitas. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente, visita boa é aquela visita que vai para te ajudar, que vai cuidar do seu bebê, cuidar de você, te ajudar com a casa, fazer uma comida, vai te dar uma mão, porque a visita é que vai 6 da tarde, a hora do caos do bebê e do caos da mãe e do pai, que tá todo mundo cansado, para comer uma pizza, eu falo que essa visita não é bem-vinda. A visita é lá na hora do café da manhã, tá? O resto do dia, esse pai e essa mãe estão precisando de sossego, ou vai para ajudar ou não vai. Eu acho que visita pode esperar. Ela pode esperar 30, 40 dias, porque é um período de adaptação do casal ao bebê, a uma nova rotina. E tudo aquilo que você tira aquele casal do foco impacta também no bebê. Se esse bebê ficou com um monte de gente em casa, um monte de gente pegando ele no colo, a sua noite vai ser um show de horror. Já não é muito boa, né? A gente já não dorme direito quando tem um bebezinho. E aí você tem um monte de gente dando palpite também, né? Nossa, mãe Deus, eu passei por isso, né? Não é fácil, não. O meu teve refluxo gastroesofágico. O Luiz Fernando, mais velho, cara, ele não dormia. Se entrasse uma visita, acho que eu infartava, eu cortava o pulso, né? Meu e da visita também, né? Eu até vejo hoje uma melhora disso. Eu acho que as pessoas têm bastante cuidado em relação às visitas, mas ainda tem pessoas que não têm tanto cuidado. E eu falo para os pais, não tenha vergonha de perguntar, tá tudo bem com você? Você tá doente? Principalmente quando a gente tem criança pequena, né? Porque eu falo que quem tem filho pequeno vive com o neném com o nariz escorrendo. Então esse não é para ir visitar o bebê, né? Coloca sua máscara, tá tudo bem, pergunta. Ai, vai ficar ofendido? Gente, é pior ele ficar ofendido do que você ficar com seu filho doente no hospital. E tá tudo bem, vai passar. Então, eu gosto que dá uma limitada assim, Não, nas com visitas. Eu acho certeza. que é importante. Tem uma questão aqui muito legal aqui, que
que é sobre prevenção e saúde, porque fala muito em Uhum. prevenção, né? E prevenção e saúde, para gente mais velha, até a gente fala muito. E como é que isso se aplicaria em pediatria, no caso, né? E principalmente em bebês, né? E desde o nascimento em relação à prevenção. E até acoplado a isso aí, não sei se já te aconteceu, para mim já aconteceu algumas vezes, de pessoas que vêm com aqueles painéis genéticos com alteração. Olha, eu tenho chance de ter leucemia quando crescer. Então, ligando a prevenção em saúde, em pediatria e de bebê, não sei se tem pais hoje que fazem aqueles mega painéis nos Estados Unidos, do Foundation. Não tenho, Não, viu? pô, Não, eu não tenho. vai virar moda isso. Não, Nelson. As pessoas Meu Deus. pegam, fazem um mega painel e eles dão lá, você tem chance de ter essa doença em tantos por cento, isso aqui, para dirigir a prevenção, para dirigir a prevenção de Sim. forma mais Não, dirigida. eu acho que é Não sei se já te importante, aconteceu, né? mas nem todo mundo tem esse recurso, né? É caro, realmente é É muito caro isso. caro. Eu tenho, assim, até foi recente uma paciente que a mãe teve comigo, ela já teve bebê, a mãe e a irmã dela tiveram câncer de mama, ao mesmo tempo, e ela, mesmo antes de engravidar, teve um aconselhamento genético, ela era positiva para desenvolver também, e ela optou em fazer a cirurgia. Ela tirou as mamas. E assim, ela falou, doutora, foi muito difícil eu vivenciar a minha mãe e a minha irmã com câncer. Eu era mais nova, tive que acompanhar, foi muito difícil, eu não quis passar por isso. E ela tirou mastectomia radical mesmo. Foi a única, e assim, mas e tinha a avó teve câncer, a bisavó teve, então isso, nesse sentido, já aconteceu. Mas vir com teste todo, não. Mas o fato, Nelson, é que assim, tudo que você vai ser lá na frente, eu falo que eu sou a geriatra dos filhos, né? Porque eu tento evitar que o seu filho lá na frente adoeça. Principalmente a gente fala em doenças metabólicas. Elas são preveníveis desde que eu cuide na infância. É, não adianta falar assim, ah, não, ele cresce, vai passar, ou ah, não, ele pode comer, que não tem problema, que quando ele crescer vai mudar. Não, porque eu estou plantando. Eu falo, ninguém infarta com 40 anos de um dia para o outro. Ele foi plantando, ele teve uma alimentação ruim, uma vida ruim, foi sedentário, essa criança comeu demais, tabagismo na família, o álcool, isso tudo vai levar, né? Ou um diabetes tipo 2. Eu tive recente um paciente jovem, com 12 anos, que eu passei a vida falando sobre alimentação com eles. E, infelizmente, ela evoluiu para um diabetes tipo 2. Então, ela está tratando, tomando remédio, né? E isso é muito ruim, que poderia ter sido evitado. É alimentação, atividade física, isso é importante. Você vê, então, você vê a importância, né, como você está dizendo, como você está sublinhando, a importância de você acompanhar essa criança até a fase de adulto, né, adolescência e tal. Mas no seu dia a dia você sabe, por exemplo, das patologias que esses pais têm, ou eventualmente, né, e que podem afetar a criança, Sim. é nisso que você... Sim, quando a gente faz a consulta já no pré-natal, e se não for no pré-natal também, eu sempre vou ter os antecedentes familiares, tanto da mãe quanto do pai, dos avós. Às vezes, conforme a história, a gente estende um pouquinho mais, vai para bisavô, vai para tio, porque isso é muito importante. E isso levanta alerta para várias doenças, né? Colesterol, diabetes, hipertensão, isso tem muito. Bastante, mas a gente hoje fala muito, né, sobre o autismo. Então, se eu tenho história familiar, se eu tenho uma prematuridade, se aquela mãe ela é mais velha, ela tem mais chances, isso serve como alerta do que eu tenho que ficar atenta no futuro dessa criança. Então, toda a história familiar vai impactar naquilo que eu tenho que ter mais foco na medida que essa criança está evoluindo. Entendo. E, assim, é claro que o assunto é muito extenso, mas Nossa, eh, sinais de alerta para. para os pais. Para os pais. É, Primeiro, assim, muitos pais chegam para mim e falam, doutora, eu vou fazer um curso de como cuidar do bebê. Aí eu olho para eles assim, vamos lá. Cuidar do bebê, eu vou te ajudar aqui na sala. O curso que eu oriento sempre é de primeiros socorros. Eu acho que esse curso é o mais importante hoje para mim.
porque todo mundo tem medo de engasgo, então eu acabo recomendando muito um curso de primeiros socorros e tentar estender para as pessoas que vão cuidar do bebê. Aí, o que é importante? Um bebê recém-nascido, sinais de alerta no bebê recém-nascido, ele ficar muitas horas sem mamar. Um bebê que acabou de nascer, ele não pode ficar sem mamar mais do que 3 horas, porque ele tem um risco de hipoglicemia e de desidratação. Um recém-nascido com febre, e hoje mudou, né? A febre é 37,5, ele tem que ser visto. E eu falo que recém-nascido com febre, ele vai para o hospital, porque ele vai coletar exames, ele tem que ser avaliado. Sonolência, além do que você está acostumada, eu não consigo acordar esse bebê. Ele está dormindo, eu não consigo acordar, ele tem que ser avaliado, né? Porque pode estar acontecendo alguma coisa mais grave. Agora, febre, baixa ingesta, não para de chorar, um choro incontrolável. Bebê chora, eu sei, mas um bebê que está chorando 3, 4 horas, 5 horas seguidas, isso não está normal. Ele tem que ser visto. Isso é sinal de alerta mesmo. Você vê, eu acho isso uma grande dificuldade, porque eu imagino aquelas famílias que eventualmente não têm poder aquisitivo para ter um pediatra e tal. Então ele está arriscado, vamos dizer assim, a cada vez que ele vai procurar um médico, ser um médico diferente. Então você não tem um segmento. Não, não tem. Mas eu vou falar para você, eu já trabalhei em PS muito tempo, eu não trabalho já desde 2011. As pessoas, elas acabam muitas vezes também indo para o pronto-socorro porque não tem tempo de marcar uma consulta. Quantas vezes eu atendi criança na madrugada e a gente era proibido no hospital de dar atestado para fazer atividade física. Isso não é consulta de pronto-socorro. Só que a gente acaba tendo um hábito muito de ir para o PS em qualquer situação. Febre, o primeiro pico febril de uma criança que já é maiorzinha é uma situação. Agora, falar de um recém-nascido é outro, ele tem que ir. Eu tenho bastante paciente fora do Brasil e, assim, não é na primeira febre, o hospital não abre a ficha. Esse paciente não vai ser visto. Eles pedem para esperar 48, 72 horas. Só ir para o hospital em sinal de alarme. Febre não é sinal de alarme, você medica. Espera passar febre e vê como seu filho está. Eu sempre fiz isso. Tá com febre? Ah, tá com 39. Beleza. Vai medicar. A gente vai esperar passar. Aí você vê uma criança pulando, brincando, subindo pelas paredes, ela pode esperar ser vista. Agora, passou a febre, esse menino tá lá, que não levanta da cama, é pronto-socorro. Então, é que a gente tem essa coisa do imediatismo, e hoje o WhatsApp deu uma piorada. Espirrou, você tem mensagem, né? As pessoas não, elas estão tão ansiosas que coisas muito simples elas estão te procurando, que elas esperariam antigamente para uma consulta, hoje elas não esperam. Então, tem muito da ansiedade da família. Mas eu tento, assim, no geral, eu tento tranquilizar muitas pessoas. Eu quero que elas procurem o hospital na emergência, quando for necessário, porque se não for, ela tem que estar orientada. Se ela está toda hora no pronto-socorro, é porque ela não foi orientada. Então, a gente tem que orientar, né? Qualquer pediatra tem que orientar. Não me importa se é do SUS ou pediatra particular. O do SUS, a criança no posto, ela passa em consulta, o pediatra está lá, ele tem por obrigação de orientar, né? Eu consigo fazer uma consulta de 10 minutos se eu precisar. Eu demoro 1 hora e meia. Mas se eu precisar fazer em 10, eu vou fazer. E o básico eu tenho que estar falando. E isso é muito importante, né? A gente consegue. Você consegue ser enxuto. Eu não vou perguntar do seu cachorro nesse dia. Se o cachorro também está bem de saúde. Mas o mais importante, a gente vai focar. E isso é importante. Você falou em imunidade, Uhum. né? O que a gente pode fazer para... Existe alguma coisa que a gente pode fazer para fortalecer a imunidade? Existe. Primeiro, se a gente voltar lá na gestação, né, os cuidados com essa mãe, as vacinas, ela comer direito, ela ser acompanhada. Quando o bebê nasce, quando você tem um parto via vaginal, você já tem esse bebê sendo colonizado por outro tipo de bactérias, né? E acaba conferindo uma imunidade melhor para esse bebê. Quando o parto é cesárea, é outro tipo de microbiota que esse bebê vai ter. Então, a gente, assim, tenta a amamentação, o leite materno exclusivo, dentro da possibilidade, nem todo mundo é possível. As vacinas dessas crianças devem estar em dia. O bebê já toma vacina na maternidade
e depois vai tomar com 2 meses de vida, e daí vai, gente, até 1 ano e meio vacinando, né? Com alguns períodos sem vacina, mas até 1 ano e meio é muita vacina. Comer bem, dormir bem, brincar ao ar livre e se sujar é o que dá imunidade para qualquer pessoa. Agora, a criança que fica o tempo inteiro trancada, ela não brinca, ela não se suja, caiu no chão, tudo esterilizado, ela vai te dar mais trabalho. E eu vejo no consultório, criança que não come, que não dorme, ela fica mais doente. Mas com certeza, isso é o dia a dia. Não come, não dorme, adoece. Isso é fato. Usando nesse campo do alerta que o Luiz perguntou, você sabe que veio uma preocupação, porque hoje os pais trabalham muito fora, fica a criança com um babá, com alguma cuidadora, né? Ou deixa em algum local profissional, é o alerta aos pais quanto à violência, né? A criança, né? Sim. Quando perceber isso, né? Essa é uma situação que os pais devem ficar muito preocupados, né? Hoje Quando tem a gente se contato. preocupa. Você já enfrentou isso? Já enfrentei. E assim, sinais de alerta para essa criança é uma mudança de comportamento, muito importante. Então, era uma criança que era feliz, que ia para a escola feliz, e ela mudou o comportamento. A criança pode mudar o comportamento por tudo, não só por violência. E não fala, né? Só Não muda fala, ela muda o comportamento. Passa a fazer xixi na cama e ela já não fazia mais. Ela parou de comer, ou está comendo demais, ou ela não está se comunicando, ela acaba estando um pouco mais distante dos adultos. Ou ela perdeu alguém, né? A criança vai mudar. Às vezes, não, ela só está tristinha. Ela pode estar mais do que triste. A criança também pode ter depressão, um adolescente. Então, a gente tem que ficar atento, sim, à mudança de comportamento. Crianças e adolescentes, você tem que ficar atento, E acho que na sempre. dúvida é procurar o pediatra, dividir isso com o Sim. pediatra. E sim, isso acontece bastante, Nelson. Infelizmente, eu já tive essa situação e de pai e mãe entrar em contato e a gente procurar ajuda, procurar uma avaliação de psicóloga, fazer uma avaliação clínica, né? Essa criança precisa ser vista e tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? Dentro da escola ou em casa, em algum lugar. Recentemente, assim, também uma outra coisa que veio à cabeça em relação a alguns tipos de alerta com os filhos, o que me veio foi o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o aumento do autismo, né, nos Estados Unidos. Você tem visto aumento aqui também? Eu não falo como aumento, Nelson, na verdade. Se a gente for lá atrás, por exemplo, quando a gente estava na faculdade, eu não aprendi autismo. Eu nunca tive aula sobre autismo. Eu não tive. Naquele tempo ainda, eu lembro de, junto com a sua irmã, a gente fazer visita em hospital psiquiátrico, que era uma grande prisão, né? Na verdade, as pessoas ficavam isoladas do convívio familiar. E nós não sabíamos nada. Eu também não sabia. Fiquei sem saber muito tempo sobre autismo. Eu passei a estudar, a gente passou a se interessar. Eu acho que hoje as pessoas estudam sobre e elas têm um olhar mais treinado. Agora mesmo assim, eu estou fazendo uma pós-graduação em transtorno do espectro autista, porque eu quero saber mais. E assim, e no consultório, até por conta de estar estudando, eu consegui perceber um pai e uma mãe de famílias diferentes, eles eram autistas e eles não tinham diagnóstico. Por alguns sinais que passaram desapercebidos. Só que quando a gente conseguiu o diagnóstico, passou no psiquiatra, os dois me agradeceram. Eles falaram, doutora, você mudou minha vida. Porque sempre eu tive problemas e dificuldades, os quais não foram diagnosticados e não foram tratados. Então, e as pessoas têm, você tem vários níveis, né, de TEA. E às vezes, quando é muito leve, pode passar desapercebido e você vai diagnosticar lá na idade adulta. Então, nós estamos aprendendo mais, estudando mais. Eu também trabalhei 4, 5 anos numa clínica onde eu era a única pediatra, mas tinham 8 psicólogas que faziam o trabalho exclusivamente com criança autista. Então, eu aprendi muito nesse período e também por isso que agora eu estou estudando, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa estudar. O autismo não é remédio. Autismo é uma condição genética, né? Tem história familiar. Autismo não é causado por vacina também, né? Você vai acontecer alguma coisa, algum gatilho e isso vai acontecer, mas é genético e não é
aumentou ou por isso ou por aquilo. Não, eu acho que as pessoas melhoraram a acurácia delas no diagnóstico. É muito mais isso. Em relação aos alertas, eu acho que os pais se preocupam muito, em virtude dos alertas que os professores dão, da possibilidade do filho ter déficit de atenção, que é uma coisa que assusta os pais. Às vezes tenta explicar o déficit de conhecimento do filho pelo déficit de atenção. Qual que é a sua experiência nisso? Déficit de atenção, Nelson, é um assunto, é bem comum. A gente tem bastante, mas eu estou notando uma piora pelo uso de tela. É tela. Tela está piorando bastante, né? As crianças hoje, elas não têm paciência, elas não conseguem lidar com o tédio, elas não conseguem ficar, nem os pais, né? Porque eu falo, não adianta, eu brigo às vezes, não dá tela pro seu filho, mas eu tenho que falar, você também tem que parar de usar tela, porque você fica na tela o tempo todo, o seu filho vai te imitar. Então eu acho que a tela, ela veio, ela ajuda a gente para muita coisa, mas criança não pode ter tela. Hoje eu falo assim, põe na televisão. Na hora que você precisar, 5 minutinhos, põe na TV. Mas não dê um celular e um tablet para o seu filho. Eu vejo alteração de comportamento, Nelson, muito importante. Diminuição de concentração em sala de aula. Eu tenho pais que são professores, eu tenho um casal que eles são professores, eles acompanham doutorado, né, de jovens, eles falam, doutora, coisa mais difícil hoje é a gente reter a atenção de um jovem em sala de aula. E eles estão lá com o computador, né, enfim. Aí ele falou, uns minutinhos a gente consegue. Quando você vai ver, eles já estão em outra tela, eles já não estão mais focando. E a suspensão de tela em sala de aula, eu acho que ajudou muito, porque a molecada não consegue mais concentrar. Não concentra, Nelson, não vê um filme inteiro. Antes você assistia o filme inteiro, aí seu filho falava assim, pai, volta naquele pedacinho. Não, hoje eles só querem ver aquele pedacinho. Então a criança, ela está tendo muito acesso a shorts, né, os vídeos curtos. Isso faz muito mal para a nossa cabeça, para a cabeça deles e para a nossa. E eu acho que vai ser muito pior, porque eles acabam perdendo a criatividade. Teve uma situação boa um dia na sala, veio uma mãe com 2 filhos, a menininha com uns 9, 10 anos. Aí ela olhou assim, ela entrou na sala. Nossa, cada brinquedo legal, né, tia Paula? Eu olhei assim, ó. Então, mas você não vai usar o celular aqui na sala, tá? Só para te contar. Aí ela já fez um bicão assim para mim. Tá tudo bem. Deu 5 minutos. Ela já tinha esparramado tudo. Ela estava brincando, inventou um monte de história. A hora que acabou a consulta, aí lá, mas agora eu vou ter que ir embora. Tava tão legal eu. Então, é isso. Então, a gente não tem que ter medo de falar não, a gente não tem que ter medo de tirar celular de filho. Ele ficou bravo comigo. Gente, qual é o problema? Você vivia bravo com seu pai e com sua mãe. É isso, e tá tudo bem. Você tem que dar um limite para essas crianças, porque senão a gente vai ter mais problema ainda de atenção, vai ser muito pior. Tem um sinal importante de déficit de atenção e hiperatividade, Nelson, é aquela criança que não para quieta em sala. Muitas vezes ele é uma criança muito inteligente e ele não consegue parar, ele está perturbando todo mundo que está ao redor, ele não consegue ficar na própria cadeira, ele senta, ele levanta, ele senta, ele levanta, ele não está conseguindo ou não conclui algo que ele esteja fazendo. Um exemplo que eu tive foi um menino mais velho, meu, 17, 16 anos, ele não mora no Brasil, ele mora fora, e ele veio me pedir ajuda, ele falou, tia Paula, teve um dia que eu estava em casa, eu estava cozinhando, e tocou uma mensagem no meu celular. Eu fui responder a mensagem, e aí ele saiu da cozinha, ele quase pôs fogo na casa. Ele esqueceu daquilo, e aí ele entrou nesse mundo do celular, da mensagem, aí começou a disparar alarme, né? Lá tem, né, nas casas, ele quase pôs fogo na casa. E ele começou a ter dificuldades para dirigir também, porque ele já dirigia desde os 16 anos nos Estados Unidos, e ele sair e não conseguir lembrar caminhos que ele fazia com muita frequência. E ele realmente ele tem bastante dificuldade e é medicado. Não tem jeito, esse teve que medicar. E nesse contexto, né, como extensão, que conselhos você daria para uma mãe de primeira viagem que quer ter as coisas mais conscientes do filho? Bom, acompanhamento médico,
você ter um pediatra, você ter um médico para passar, eu acho que isso é muito importante. Fazer as melhores escolhas para o seu filho, é, disponibilizar do seu tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso no consultório. Seu filho não precisa de coisas, ele não precisa de presentes, ele precisa da sua presença. Não importa você levar um carro elétrico para o seu filho, se você não senta do lado dele e você não está ouvindo o seu filho, você não está brincando com ele, ele não quer aquele carro, quem quer aquele carrinho é você, né? O seu filho quer você, a sua atenção, o olho no olho. E isso começa desde bebê. A gente se conecta com o filho desde que ele nasceu. A gente fala, a gente toca, a gente brinca, a gente vai dar esse tempo. E não dê telas para as crianças de presente. Isso não é um presente. Isso criança não deve ter. Eu acho que esse é um conselho que eu deixo. Essa proibição do celular é interessante. Acho que a Paula tem que andar com um guarda-costa, né? Para criança. Mas foi Hoje em proibido, dia, graças a Deus. hoje em dia, tirar essa coisa de celular, porque o pessoal, né? Mas você sabe que Depende, né? mudou? Eles dependem, mas melhorou muito. Eles mesmos falam. Eles chegam assim, um dia eu também tive um moleque que chegou para mim, 12 horas de TikTok no celular. Eles mostram para mim com uma cara assustada e vamos conversar só nós dois, né? E depois fica me mandando o tempo de uso e tal. Mas quando proibiu na escola, eles reclamaram muito. Mas o que que acontece, Nelson? Antigamente, quando você esquecia alguma coisa, você esqueceu o seu material, o seu casaco, você ia até a coordenadora, a professora, e falava: tia, eu esqueci meu lápis. Ela arranjava um lápis para você. Então você tinha autonomia de tentar solucionar um problema. Hoje, a criança, o que que ela estava fazendo? Ela esqueceu o trabalho dela para a escola. Ela liga para a mãe e a mãe manda alguém entregar. Gente, você tem que lidar com isso. Então, você está tirando a autonomia do seu filho lidar com pequenas dificuldades. Esqueceu o casaco? Sempre alguém esqueceu um casaco na escola. Tem um casaco para emprestar. Porque ficou uma dependência tão grande das crianças começarem a você não ter aquele passar pela coordenadora, pela professora, só aparece uma mãe com alguma coisa na escola. Esqueceu, esqueceu. É sua responsabilidade. Você tem que organizar o seu material. Você esqueceu o seu lápis? Peça um emprestado. Esqueceu o casaco? Peça um emprestado. Sempre vai ter. E aí você tirou isso. Então, eu estou tirando a autonomia das crianças de solucionar problemas. Isso a gente tem que voltar para trás mesmo. Sim, com certeza. E pode ser aqui na sua prática, que é uma experiência longa, né? A gente sabe disso. Tem como você. Não sei se é possível fazer isso, porque é tanto avanço, mas é uma pergunta interessante, né? Do seu ponto de vista, na área de pediatria, qual o avanço que mais te empolgou ou está empolgando? No teu ponto de vista, assim. Eu acho. O que mudou muito, Nelson, hoje a gente tem uma visão, né, da pediatria como prevenção, em primeiro lugar. A gente trabalha muito mais no preventivo, a gente tenta não medicar, né, medicar só quando necessário, mas fazer uma prevenção de doenças para o futuro, por isso que eu falo que a gente é o geriatra, né, que a gente quer que essa criança cresça um adulto saudável. E aí, eu devolvo a pergunta para você. O que é que você pode me contar do armazenamento? Qual é o futuro disso pra gente, Nelson? Me conta. Isso é uma boa deixa, né? Ainda mais para nós, né? Que tem uma clínica, né? Não, mas a gente tem, né? Nós trabalhamos nessa área há 23 anos. Na verdade, a gente começou até antes disso, né? Até para montar a clínica, né? Isso antecedeu pelo menos uns 5 anos antes da fundação. Então, eu posso garantir mais ou menos nós temos 28 anos nessa área. Que era uma época que ninguém falava de célula-tronco. Numa época que não Ninguém falava. legislação. Não tinha legislação. E, E, obviamente, e acabou sendo, então, um dos primeiros bancos de estocagem de células-tronco. E de lá para cá, o que eu aprendi é que a medicina é muito vasta. Eu acho que todos nós concordamos que não existe uma verdade só na medicina. E essa verdade, para mim, vem se consolidando nesses anos. Discutindo com ele comigo. E recentemente até fiz um longo levantamento
né, de artigos. Claro que não interessa para todos, né, mas as pessoas querem uma coisa mais Prática, pronta, né? prática. Isso. Mas o que eu notei de avanço do uso de células-tronco em doenças não hematológicas, que é muito trivial a gente falar, vou fazer transplante em leucemia, linfoma, Isso. linfoma de Hodgkin, mas hoje em dia, recentemente eu até dei um treinamento para o pessoal aqui da clínica sobre autismo. Foi daí da minha pergunta para você, né, sobre esses alertas, e eu achava que estava até mais comum, mas na verdade os médicos estão aprendendo agora, né, o Sim. diagnóstico, como você deixou claro, a paralisia cerebral, que é uma coisa que quando o pai enfrenta isso, sabe o grau de importância, e pessoas estudando o uso de células-tronco nisso, e diabetes, né? Enfim, são essas 3 primeiras doenças. E outra coisa que também nos afligiu nessas décadas, e o sangue de cordão ajudou, é a questão dos doadores compatíveis. Isso realmente não é tão simples de lidar. A gente tem vários artigos mundiais mostrando a dificuldade real de encontrar alguém É compatível. difícil. Até convido o pessoal. Nós temos um filme que eu usei até de uma metáfora matemática para poder explicar o quão difícil é encontrar através de jogos de dados. Até convido o pessoal a entrar no nosso canal para ver esse tipo de dificuldade. Ou seja, tudo isso fez a gente consolidar a ideia de que os pais devem procurar, no mínimo, obter informações Uhum. sobre isso. Isso. Eu acho até interessante, porque o pediatra provavelmente, quando você falou que fala com a gestante na fase final, e depois acompanha tudo, é um profissional que E elas me perguntam. eu imagino que tem que ter esse acesso. Sim, sempre elas me perguntam, óbvio, eu sempre falo de vocês, porque eu conheço a vocês há tanto tempo, e elas falam: "Doutora, mas o que que você acha?" Eu falei assim: "Então, sabe aquele seguro? É o seguro que você tem". É essa forma que eu coloco, porque elas têm muitas dúvidas mesmo, né. Falo: "Tem do sangue de cordão e tem a polpa dentária, né, que vocês também fazem o armazenamento". Pô, acabei nem falando, É, uma boa e assim, lembrança. é uma dúvida que elas têm. Daí eu falei: "Nossa, é hoje que eu vou aproveitar o Nelson para falar sobre isso". Polpa de dentro é uma outra, assim, uma outra vertente que eu particularmente até não dava muito valor, há pelo menos 10 anos, e de lá para cá eu errei profundamente no meu ponto de vista. Por quê? Porque a polpa de dente, ela tem um crescimento celular e é um outro tipo de célula-tronco. A gente chama de célula-tronco mesenquimal, Uhum. muito ligado em regeneração de tecidos não sanguíneos. E se as pessoas que estão nos vendo pudessem ver isso em laboratório, a capacidade que essas células têm de inclusive virar ou aparecer em formatos de neurônio, que é tecido nervoso, Uhum. células que parecem cartilagem e são cartilagem em marcações, e mais ainda que isso, a substância que eles liberam no sítio de regeneração, na área onde precisa ser regenerado, eu acho que eles ficariam com poucas dúvidas em relação à guarda do material. Uhum. É claro que eu não quero fazer isso uma verdade. Você sabe uma coisa que talvez eu limite o Luiz me limita, é que a gente é médico, e a gente sempre e a gente Uhum. segue piamente o código de ética médica, que é não exagerar para o paciente e Sim. colocar na realidade. Então nós não somos uma clínica que chega para o paciente, sabe por que que você precisa guardar? Porque você precisa salvar o mundo, e aí você vai tratar no Paraguai, no Uruguai, não é isso. Não. Porque eu tento ligar a possibilidade de tratamento em centros sérios, Sim. em centros de excelência, onde Sim. tem base científica. Uhum. E isso, claro, que nos dificulta, Sim, porque bastante. eu não fico iludindo o Não, paciente, nem bastante. muito menos o Luiz. Então, acho que essa é a base de formação na nossa clínica, e por isso que eu espero que os profissionais como você, que é pediatra e reconhecida no seu meio, possa, com isso, confiar na gente. Sim, E se você confia, provavelmente seu cliente vai confiar, sim. porque nada melhor do que uma indicação de um Eu médico, tenho bastante né? paciente aqui. Né? Eu tenho Então, assim, não, bastante. a gente sabe disso. É. E eu quero que você entenda que não houve em nenhum momento do escrito em contrato ao que é falado Uhum. verbalmente, não há, eu não, nós Eu acho não que é um treinamos para seguro, isso, de né. exagerar.
Eu acho que eu entendo Seguro, muito que é um seguro. com base. Espero que você nunca precise disso, né? Eu falo, é um plano de saúde, ou é um dinheiro, uma reserva que você tem. Na verdade, a gente não quer usar, mas se você precisar, você sabe onde encontrar. Então é isso. Sim. Eles sabem onde encontrar, né? E só falando ressalva, eu falei Paraguai, Uruguai, nada contra. Não, eu sei, Nada mas contra o país em si. sim. Mas é que às vezes a gente fica, e pode ser outro país como exemplo, é aqueles exageros de mandar a pessoa para qualquer lugar, Sim. em protocolo que não tem base Não nenhuma. existe, isso não pode acontecer. Então acho que isso tem que tomar cuidado e aí isso também é um alerta, embora não seja só no mundo pediátrico, mas é um Tudo, alerta né? geral. É isso. Então assim, os pais entra no nosso site que tem todo e o nosso e-mail eu respondo Tudo. 2 e-mails por dia. Eu sei que parece pouco, mas fazer isso todo dia, Sim. isso, Eles isso, têm dúvida mesmo. e são respostas que não é assim, não, né? É um texto, né? Sim, imagino. Né? Que eu prefiro até escrever para deixar documentado. É isso mesmo. Obrigada. Não, eu agradeço a deixa, né? Porque é muito importante para nós divulgarmos um trabalho que nós valorizamos muito, né? Isso mesmo. Paula, parece que cabe a mim mudar o assunto nesse discurso. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu gostaria que pedir a você se você gostaria de homenagear alguém que participou da sua vida, da sua formação, Isso é enfim, legal. Isso é muito legal. Sim. qualquer pessoa. Olha, assim, eu tive um professor maravilhoso, o professor Bering, que já faleceu, né? Que eu acompanhei ele desde o primeiro dia de aula da pediatria. Eu acompanhava o professor durante a faculdade. Aí depois eu tive uma pessoa muito importante, que é um primo do meu marido. E ele ajudou muito o Roberto. Ele é um pediatra incrível de Pinda. Foi aonde eu fiquei acompanhando até passar na residência. E ele me apoiou, ele acreditou em mim, ele me ajudava. Eram outros tempos, né? E eu falo que tem coisas que eu só vi lá e eu nunca mais vi na minha vida. E assim, eu fiz a reumato, né? E eu tive uma professora incrível que foi a doutora Marilena Kiss, que foi uma grande inspiradora. Eu não faço mais a reumato pediatria, mas posso dizer que isso me trouxe muito conhecimento. Então, são 3 pessoas muito importantes. E a todos os meus pacientes que tornam meu dia muito mais legal, porque eu adoro estar com eles todos os dias, é muito bom. Obrigada, viu? Bem, é isso. E para finalizar, se você quiser fazer alguma consideração diferente dessa. Ai, gente, eu queria agradecer o convite. Adorei estar aqui, foi incrível. Eu queria muito conhecer, né? Já há tantos anos a gente se fala e conhece, mas eu queria estar nesse lugar, eu acho que é muito importante e agradeço a oportunidade. E se precisarem de mim, quiserem me conhecer, tem meu Instagram, vai ficar marcado, né, no vídeo e eu estarei à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada. Ok, gente? Entre, dê o like, né? Mande isso para seus amigos. Tem o contato da doutora Paula, que aqui ela mostrou que ela é na sua comunidade, né? Uma pessoa com muita visão, importante, humana. E vocês, pais, levem seus filhos, e filhos assim, né? Até a adolescência, para ela dar uma olhada e tirar qualquer dúvida, né? É mais um capítulo. Essa é a nossa responsabilidade de levar a vocês bom conhecimento. Eu não sei nem que capítulo nós estamos, porque a gente faz isso toda semana, tá bom? Vocês seguem, vocês escrevam para nós qual capítulo que nós estamos, né? Eu, Luiz César e a equipe da Criogênesis agradece muito, de coração, e um profundo respeito a todos, tá? Tudo de bom. Tchau, Paulo, obrigado. Tchau, obrigada.